A gente já ouviu falar muito sobre Elvis e Priscilla Presley, né? Mas e se a gente olhasse para essa história pelos olhos dela? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos mergulhar na versão da própria Priscilla sobre um dos romances assim mais icônicos e polêmicos da história. Olha só essa frase. Meu Deus, eu vivia e respirava por ele. Uau, isso já diz tudo, né? Mostra uma devoção assim, total. E é daqui que a nossa história começa. Só que toda essa devoção teve um custo, claro, e um custo bem alto. Fica aquela pergunta, né? O que acontece quando o conto de fadas esbarra na vida real? É isso que a gente vai descobrir. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. E não é para Hollywood, não. A gente vai para a Alemanha. É lá que o destino, de um jeito bem inesperado, cruzou o caminho de um ícone mundial com o de uma garota que, olha, ela não fazia a menor ideia do que estava por vir. E aqui a gente já para e pensa. Olha os números. 1959. Elvis, com 24 anos, já era o rei do rock. Priscilla, uma adolescente de 14. Essa diferença, não só de idade, mas de poder, de mundo, é a chave para a gente entender toda a dinâmica dessa relação. Pensa bem. De um lado, você tem o Elvis, um superstar servindo no exército e, o que é importante, de luto, sentindo muito a falta da mãe. Do outro lado, a Priscilla, filha de militar, vivendo essa vida meio nômade, sabe? Completamente fora do universo dele. E foi justamente essa suposta inocência, essa pureza dela, que fisgou o Elvis. Juro que nunca vou fazer nada para te machucar. Vou te tratar como uma irmã. Foi com essa promessa que o Elvis conseguiu não só acalmar a Priscilla, uma menina de 14 anos, mas convencer os pais dela. E eles acreditaram na palavra do rei. Ok, então o tempo passa e a história muda de cenário. A gente sai da Alemanha e vai direto para os Estados Unidos, para Graceland, o Palácio do Rei. Só que o sonho que todo mundo via nas revistas, bom, a realidade por trás dos muros era bem diferente. E o contraste é gritante. De fora, parecia um conto de fadas, né? Viver na mansão do rei, presentes, luxo, mas a realidade, solidão, isolamento total. Enquanto Elvis estava lá em Hollywood, brilhando, a Priscilla ficava em Graceland e não era só isso, ela foi sendo moldada por ele, sabe? O cabelo, as roupas, a maquiagem, tudo tinha que ser do jeito que ele gostava. A identidade dela foi se apagando. E não sou eu que estou dizendo, olha o que a própria Priscilla falou. Minha vida era a vida dele. Ele tinha que ser feliz. Meus problemas eram secundários. É uma entrega completa, né? E essa entrega, pouco a pouco, foi custando a própria identidade dela. Aí vem o que parecia ser a coroação desse conto de fadas, o casamento e o nascimento da filha Lisa Marie. A família Presley, perfeita para o mundo ver. Mas foi justamente a chegada da filha que começou a rachar essa imagem. E quando a gente olha a cronologia, as coisas aconteceram muito rápido. O pedido de casamento em 66. Um ano depois, em 67, um casamento em Las Vegas, super secreto para pouquíssima gente. E aí, exatamente 9 meses depois, nasce a Lisa Marie. Parece tudo meio que roteirizado, né? E aqui está o ponto de virada. Pelo que a Priscilla conta e biógrafos confirmam, a cabeça do Elvis mudou completamente depois que ela virou mãe. Para ele, a esposa se transformou na mãe. E com isso, a intimidade do casal acabou. A distância entre eles só cresceu a partir daí. Mas aí a história dela começa a mudar. E a virada vem de um lugar totalmente inesperado. O mais irônico é que a ferramenta que ela usou para se libertar foi o próprio Elvis que colocou na mão dela. Tudo começou com o karatê. Elvis amava e incentivou ela a praticar. Talvez para eles terem mais algo em comum. Mas aí, ela começou a ter aulas particulares com um instrutor, o Mike Stone. E nessas aulas, ela não só ganhou confiança, como acabou tendo um caso com ele. Essa relação fora do casamento foi o que deu a ela a força final para tomar a decisão de ir embora. E quando ela finalmente falou com Elvis, a justificativa foi essa. Estou me encontrando pela primeira vez. Ela deixou claro que não era só por causa de outro homem. Era sobre ela. Sobre encontrar a si mesma depois de passar a adolescência e o começo da vida adulta vivendo totalmente à sombra dele. Foi um momento de virada total na vida dela. E para piorar toda essa situação, a gente precisa lembrar que, enquanto tudo isso acontecia, o Elvis estava afundando.
O vício em remédios controlados só piorava, o comportamento dele estava cada vez mais imprevisível. Então, a Priscila não estava só lutando para se encontrar, ela estava também assistindo ao declínio do homem que, apesar de tudo, ela ainda amava. Bom, o casamento chegou ao fim, mas a história de Elvis e Priscila, essa estava longe de acabar. O que vem a seguir mostra um tipo de amor, um laço que foi muito além do divórcio e, de certa forma, até da morte. Então, em 1973 é oficial. O divórcio sai. Fim do casamento que o mundo inteiro acompanhou. E é bom lembrar, a Priscila tinha só 28 anos. Uma vida inteira pela frente. Só que tem uma imagem desse dia que diz muito. Eles saíram do tribunal de mãos dadas. Isso mostra que não era um final cheio de ódio, sabe? Era mais uma passagem, dolorosa com certeza, mas para uma outra forma de se relacionar. Avançamos só 4 anos. 1977. O mundo recebe uma notícia chocante. No dia 16 de agosto, Elvis Presley é encontrado morto em Graceland. Ele tinha só 42 anos. O rei, que parecia, sei lá, imortal, né? Tinha partido. E depois da morte dele, quem é que assume as rédeas e basicamente salva o legado do Elvis? A Priscila. Ela que pega um espólio que estava indo para falência e transforma Graceland nesse fenômeno que é hoje. E tem um detalhe muito pessoal. Ela nunca mais se casou. A justificativa? Ninguém jamais conseguiria chegar aos pés de Elvis. E essa história toda deixa a gente pensando, né? O que sobra quando a lenda se vai? Mas a história de amor, de um jeito ou de outro, continua? A relação deles mostra que alguns laços, eles são mais fortes que o casamento, que o divórcio, e talvez até mais fortes que a própria vida, deixando um legado tão complicado e ao mesmo tempo tão fascinante quanto a música do próprio rei.